Fala pessoal, então vamos começar a fazer os nossos manipulações de dados aqui com o Kinex. E aí o que eu vou fazer? Eu tava olhando aqui agora, até mudei o nome do arquivo aqui que estava errado, ó. Tava observando isso aqui agora e o que é interessante, a gente já tem pelo menos umas 20 e poucas consultas aqui que a gente pode executar elas com o Kinex. Então eu vou pegar essas aulas 1, 2, 3 aqui, vou deixar nessa ordem e vou executando essas consultas lá no Kinex para você ver como que eu migro do SQL para o Kinex. Então vou pegar esse primeiro insert aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no meu Kinex, vou criar uma pastinha chamada Queries. E aí dentro de Queries eu vou nomear os arquivos da mesma maneira, só para ficar na ordem. Então, insert.js. E aí eu vou deixar comentado aqui a consulta, que aí a gente vê o que a gente está fazendo. Primeira coisa que eu vou fazer é importar o Kinex. Então, const. Só que não é o módulo do Kinex. Veja bem, é o meu arquivo aqui que eu já configurei, que é esse database aqui. Beleza? Que eu já passei o arquivo de configuração aqui dentro. Então, para eu importar isso aqui, eu vou chamar de Kinex mesmo, igual require. E daí eu vou fazer um import aqui que está alguns níveis para trás aqui. Deixa eu achar ele aqui. Que está em Kinex config database. Beleza, não importado aqui, tá pronto. Agora eu só preciso executar as consultas aqui dentro. Só que antes disso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto chamado de data, beleza? Dados ou qualquer coisa, como você quiser chamar esse objeto. Esse data, ele vai ser um objeto que vai ter chave, que é a mesma coluna da base de dados, e valor, que é o mesmo valor que eu quero inserir na base de dados. Então vamos colocar aqui, ó, no data, eu vou colocar first name, vou colocar aqui um negócio aqui, vou duplicar umas 3 vezes e vou pegar esses valores aqui, essas chaves aqui, aliás, que são as minhas colunas da base de dados, beleza? E aí, o Helena, o A aqui, e o e-mail e password hash. Beleza, antes disso, deixa eu só ver se eu tenho... eu já criei alguns valores aqui para teste, ó. Eu vou apagar esses valores aqui. Para eu pagar essa tabela aqui, se você quiser fazer isso, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um script, já tem aqui, eu posso falar assim, ó, nessa tabela. Deixa eu ver se eu consigo. Truncate table users. Eu acho que ela tem relação com outras tabelas, beleza. Eu não consigo. Se você não conseguir fazer isso, porque aqui a gente tem que apagar os constraints, alguma coisa assim. Então vai ficar complicado fazer isso aqui. Você pode fazer delete from users, ou delete sem where. Lembra dele? Famoso delete sem where. Esse aqui você não faz em produção, mas aqui, se eu fizer isso, eu apago todos os registros daqui da base de dados. A única coisa que não vai acontecer é o meu ID não vai ser zerado, então ele já deve estar lá para o valor 10 por aí. Beleza. Limpei os valores, agora voltando aqui, a gente precisa executar alguma coisa com o Kinex. Então eu vou pegar isso numa variável, só para a gente debugar isso. Vou chamar de insert essa variável e vou pegar no Kinex aqui, eu vou passar a minha tabela, que é a users. Aí, lembra que eu te falei que isso aqui é como se fosse select all from users, se eu executar isso aqui. Mas se eu não executar e continuar mandando métodos, a consulta vai mudar. Então se eu fizer .insert, por exemplo, nisso aqui, e passar o meu data, é a mesma coisa de eu estar passando esse objeto aqui dentro. Então, isso aqui que eu acabei de fazer vai gerar uma consulta de insert into users. Aí ele vai pegar as chaves aqui do objeto, que é as chaves aqui, e aí, values, ele vai pegar os valores do objeto aqui e vai gerar uma consulta mais ou menos assim. Beleza? Sem todos os valores. A gente já vê como que a gente insere vários valores na base de dados. Beleza, não feito aqui. Agora, o que a gente pode fazer é executar essa consulta. Só que antes de executar, eu já quero te ensinar logo no começo como debugar essa consulta. Então, se você executar esse código, ele não faz absolutamente nada, porque a gente não chamou o them aqui. Lembra que o Kinex só vai executar a consulta na base de dados quando você fizer o them ou quando você utilizar await com isso daqui, beleza? Ou seja, quando você executar a promise mesmo. Mas nesse caso aqui ele não vai fazer nada. Não é que ele não vai fazer nada, né? Você tem um objeto que você pode debugar ele aqui. Então, console
.log. Se eu quiser, por exemplo, ver a consulta que vai para a base de dados, eu posso fazer um toString aqui. E aí você vai ver a consulta, ó, insert into users, e-mail, first name, last name, password hash, values e os valores que a gente está enviando. Uma outra coisa também que você pode ver é como que vai nativamente para o nosso client, para o MySQL2 que a gente está utilizando. Então, toSQL.toNative. E aí você vai ver aqui, ó, que ele vai um objeto, aqui no caso, esse objeto tem a consulta e separado tem os valores. Isso é super importante para a gente saber que a gente não vai sofrer SQL injection aqui. Eu não queria trazer esse assunto, é mais complexo um pouquinho, mas é questão de segurança. A gente sempre manda a consulta e separada dos valores, porque assim um hacker, por exemplo, não conseguiria fazer alguma coisa aqui na minha consulta e talvez modificar os dados da minha consulta, talvez podendo até fazer um update em algum registro que eu não quero ou dropando a minha base de dados inteira. Beleza? Então, só para você entender isso aqui que acontece. É um insert que ele manda os placeholder aqui, ó, como interrogação, e ele manda separado os valores na ordem aqui. Então, se você ver, ó, ele está mandando e-mail, primeiro valor, segundo valor é Helena, terceiro valor é o A e o quarto valor é o hash. E aí, cada interrogação desse aqui é um placeholder para os valores aqui. Beleza, sabemos disso, agora a gente pode comentar isso aqui e executar a nossa consulta, finalmente. Então, agora para a gente executar, insert, pode ser também uma função assíncrona e você utilizar async await ao invés de them, mas aqui eu acho que them fica mais fácil para a gente testar. Ó. Them, data, eu vou pegar os valores que vão ser retornados pela base de dados, vou dar um console log nesse data, só para a gente ver o que tem. Só que a gente precisa também se atentar ao catch, porque como a gente está mandando dados para a base de dados, a gente sabe que esse valor isso aqui pode gerar um erro, então é importante que a gente faça isso aqui. Então eu vou pegar do erro só a message, para eu não pegar o stack trace completo, que pode ficar confuso. E eu vou mandar um finally, esse finally vai ser executado independente se teve ou não erro, então eu vou mandar o finally derrubar a conexão, então kinex.destroy. Beleza, feito isso aqui, a gente pode agora executar e a gente vê que a gente teve um erro aqui. Deixa eu até comentar aqui porque ficou confuso, ó. Erro. Beleza, executando, ó, a gente teve esse erro aqui na base de dados. A gente tem a consulta e aí o erro que veio da base de dados. O erro foi campo, que seria a coluna salário, não tem um valor padrão. Então, se a gente observar os nossos dados aqui, a coluna salário não pode ser nula, ela é not null, e ela não tem um valor padrão, o que é correto porque eu não vou assumir o valor de um salário de alguém. Então, sempre que eu criar um usuário, eu tenho obrigatoriamente que mandar um usuário, né? Eu falei usuário, eu não sei. Quando eu criar um usuário, eu tenho obrigatoriamente que mandar um valor aqui para esse salário. Então, voltando aqui no nosso VS Code, a gente vai mandar o salário aqui. Então, vamos colocar salary nesse objeto. Vou colocar um valor com ponto flutuante, só para a gente ver aqui. Eu estou sem um lock aqui. Beleza, esse é o salário da Helena. E aí, agora, só se a gente executar, a gente tem um retorno aqui, que é um array com um número aleatoriamente esquisito, né, no caso. Não é. Esse retorno aqui foi o ID do registro que foi inserido na base de dados. Então, por exemplo, se eu inserir esse registro aqui e eu precisar, por exemplo, selecionar ou fazer alguma coisa com esse valor aqui, eu já tenho esse ID aqui que eu posso utilizar posteriormente. Se a gente voltar aqui nos dados e atualizar, você vai ver que o ID que foi inserido na base de dados foi justamente o 10, o valor que foi retornado lá para a gente, beleza? Agora, se eu quisesse, porque aqui na minha consulta eu estou inserindo vários valores, não só um valor. E se eu quisesse mandar vários valores, como é que eu faria? É simples. Ao invés de um objeto, como eu estou mandando aqui, eu posso mandar um array de objetos. Então aqui, ó, vou só converter isso aqui para um array. E aí, deixa eu ajustar aqui a indentação. E pronto, agora a gente pode mandar quantos valores a gente quiser dentro aqui. Então aqui, ó, eu vou mandar os valores que estão ali, ó, iguais. Vou mudar isso aqui para B. Vou mudar esse aqui para 2 e aquele ali para 4.
E isso aqui eu vou mudar o valor um pouquinho só. E aqui a mesma coisa, ó. Vou mandar a Rosana. Vou mandar o B aqui no caso. É o B, né? Não, Rosana é C. E esse aqui é o 3 e esse aqui é o 4. O 5. Beleza. E vou mudar um pouquinho o salário. Eita, ficou muito. Beleza. E aí, olha que interessante. Deixa eu descomentar isso aqui e agora eu vou executar novamente. Ó. Vamos executar. A gente vê que a consulta foi executada. Na consulta, os valores foram nessa ordem aqui, ó, pelo bind. Tá vendo? A gente teve a Joana primeiro. E, na verdade, aqui teve um bind aqui. Veio os valores da Joana primeiro e depois os valores da Rosana aqui. E ele retornou pra gente um valor 11. Então, se a gente observar, ele retornou o ID do primeiro registro que foi inserido e não do último, tá? Então pode ser meio assim, confuso, porque ele não retornou esse 12 pra gente, ele retornou o 11, beleza? Só pra gente entender. Então é basicamente isso, a gente não precisa falar muito sobre insert, porque é basicamente isso aqui. Kinect, a tabela, insert, os dados. E aí os dados pode ser um objeto só, ou um array de objetos. Para um objeto eu tenho um insert assim, e para vários objetos eu tenho um insert dessa maneira aqui que está aqui. Beleza? Então, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!